Bem, alô, alô, tá bom o som, não? Acho que está um pouco baixo, né? Bem, eu queria agradecer inicialmente o convite do professor Enio, né? É uma satisfação enorme estar aqui, ouvindo as reflexões feitas pelo professor Sérgio, pelo arqueólogo Filipo. Enfim, aprendi muito com o que eles apresentaram e fiquei fascinado com os dados apresentados e até com vontade de discutir diretamente a intervenção que eles fizeram. Mas, no entanto, eu teria que apresentar uma outra intervenção. Então, eu acho que o tema dos museus vivos ele tem ressonâncias muito diferentes segundo as especialidades a que as pessoas pertençam. Essa, naturalmente, foi a sabedoria do professor Enio ao convidar um biólogo, um arqueólogo e um antropólogo para isso. São experiências muito diferentes, né? Eu acho que a ideia do objeto vivo, ela, para a antropologia, eu estendo um pouco aí para as ciências humanas, ele é totalmente diverso do que para as outras disciplinas, né? Eu acho que até o tempo, por exemplo, com que essas outras disciplinas operam, ela, digamos, conflita com a perspectiva com que a antropologia opera, né? Quando eu ouvi há pouco o Filipe comentar sobre decréscimo populacional, eu tomei um susto e anotei aqui para refletir, porque o dado que nós temos é de um crescimento exponencial da população indígena, que praticamente está multiplicada por 10 desde a metade do século passado, né? E também a população da Amazônia, né, não indígena. Então, na verdade, é uma situação bastante diferente. Mas tudo se refere à escala do tempo com que estamos operando, né? As duas visões são corretas, mas pensando na escala do tempo. Acho que a temática dos objetos serem mortos, né, para serem estudados, é uma temática principalmente remetida, né, aqui o professor Sérgio trouxe Linneu, os fundamentos da história natural, enfim, os grandes museus foram organizados com plantas, com espécimes humanos também, que eram naturalmente mortos. Então, os museus eram casas de mortos, né? Sempre foi uma marca característica disso, né? E eles, para serem estudados e para serem mostrados, eu acho que uma observação também muito interessante que o Filipe fez há pouco, é mostrados para quem, né? E eu acho que, na verdade, os museus tiveram sempre uma destinação muito específica para falar para a classe dominante, ou falar para a extensão da classe dominante. Eles eram lugares de visitação para as pessoas letradas e para a elite urbana, e não eram de nenhuma maneira, nem tinham nenhuma pretensão de chegar à maioria da população, que era vista com bastante descaso, bastante desinteresse. Então, os museus eram pensados de forma totalmente diversa, né? Eu acho que houve uma reversão disso, uma reversão que tem a ver com o domínio científico, claro, né? Porque, em certo modo, a integração dos seres humanos com o meio ambiente, como eles se modificam, naturalmente isso entrou dentro da ciência biológica, dentro de outros domínios também, como uma variável muito importante, né? Eles são transformados pelo fato de estarem vivos, né? Então, não há estudar apenas uma morfologia de um objeto morto é muito diferente de você trabalhar com um objeto vivo. E as consequências científicas disso são muito diferentes, independente de ser ciências humanas ou ser ciências hard, né? Então, eu acho que houve uma revolução científica muito forte em relação a isso também, e houve, sobretudo, uma mudança muito grande no quadro político dos museus, né? Os museus não se sustentam mais enquanto simplesmente um paradigma da superioridade das
antigas colônias, né? Quer dizer, dos grandes centros colonizadores, né? Dos impérios coloniais, que eram sempre expressos através da visão de que eles tinham a capacidade de recolher escalas e séries temporais e remontavam as populações primitivas, aquelas que eram as que vão ser modificadas em função do progresso. Eu acho que tudo isso mudou bastante, né? E eu acho que hoje nós vivemos essa outra conjuntura onde realmente, efetivamente, os museus não podem ser mais pensados dessa maneira. Até as definições feitas pelo ICOM, né, em relação aos museus já tem que ter uma outra perspectiva para abranger iniciativas muito mais variadas, como as iniciativas, por exemplo, dos centros de saberes, né? Eles já são considerados museus, em certo sentido. Devem ser tratados dentro de uma certa legislação e dentro de uma prática adaptada a isso. Mas acho que o desafio de pensar a condição de vivo é bastante complexo, então, em relação a isso. O que significa mostrar um objeto vivo, né? Significa como aquele objeto é vivo, né? E mostrar para quem, né? Quer dizer, alguns museus, por exemplo, eu tive uma experiência muito longa com o Museu Magda, dos índios Ticuna, foi criado em 1991, né? Foi um museu que, dadas as condições políticas existentes na região, o projeto Calha Norte, ele nem sequer foi inaugurado, ele foi reinaugurado anos depois, quando houve condições políticas de que ele se assumisse publicamente como um museu, porque ele foi colocado como um museu quase de forma clandestina, né, dentro de uma cidade que não desejava que os indígenas tivessem marcas lá dentro e que estava em conflito sobre os territórios indígenas. Então, essa situação, eu acho que é absolutamente diferente da situação dos centros de saberes atuais, né, que foram criados há cerca de 10 anos, né, e que tem um outro espaço político, constitucional, que é o Brasil pós-88, que é um Brasil voltado para trabalhar com as diferenças, então são coisas muito diversas. O Museu Magda, ele pretende rivalizar também com os grandes museus, ele pretende ser alguma instituição que vai competir com elas e pretende apresentar as coisas de um modo diverso. Ela não é só uma iniciativa do movimento social, ela pretende ser também um produtor de conhecimento e um produtor de espetáculos que possam ser absorvidos pela população não indígena. Então, é um objeto bem diferente desse projeto mais recente, do projeto Nova Cartografia. Acho que quando fui convidado, eu pensei, em primeiro momento, e talvez tenha sido até a intenção do Enio, porque nós tivemos algum tempo reunidos, né, na visita ao Musa, numa palestra muito agradável ao Musa. Quer dizer, o Musa, pelo que vocês viram, quem não teve possibilidade ainda, é uma viagem ao imaginário, né, da Amazônia. Não é só a Amazônia, é o imaginário da Amazônia. É impressionante, realmente foi uma ocasião que me mudou muito observando aquele museu. Mas eu pensei, talvez, que uma primeira questão, até porque nós fizemos há pouco um projeto para a revitalização do Museu Magda, que, embora muito valorizado, né, não é objeto de ações sistemáticas da parte de governos do Estado, nem de poderes públicos, nada, né? Quer dizer, realmente é um museu que é tocado pela própria existência das comunidades indígenas e fontes de financiamento absolutamente instáveis, que estão ligadas a organismos de direitos humanos, enfim, organismos de outra natureza, muito mais frágeis e operam com verbas muito menores. O Estado nunca teve uma presença muito forte em relação a isso. E o projeto se chamava até o Museu Magda, um museu vivo, né? Ele até me autorizaria a falar um pouco sobre isso. Mas eu vou seguir numa outra direção, né? E eu não sou apenas um colaborador lá do Museu Magda, um dos criadores do museu, mas eu sou também do Museu Nacional.
né? E eu acho que, nesse sentido, o Museu Nacional, como uma casa de ciência importante no Brasil, né, uma casa de ciência que foi referencial na história da antropologia e das ciências naturais também, ele sofreu um processo de destruição violento e que merece ser objeto de reflexão, né? Eu acho que, talvez, nesse sentido, a minha ênfase vai mais em pensar o Museu Nacional, né? E, mais especificamente, não vou me envolver muito na discussão a respeito, digamos, da reconstrução física do prédio, né, uma construção colonial de 200 anos. Né? O museu é mais antigo que o Museu Britânico, né? É mais antigo que vários museus franceses. Né? Ele já fazia exposições quando até museus franceses estavam ensaiando as primeiras atividades públicas. Então, ele tem uma história muito longa, mas eu acho que gostaria de pensar um pouco mais, digamos, a participação dos indígenas e das comunidades de origem dentro desse processo, né? Porque os museus é muito mais simples, digamos, dentro de uma casa cocama, dentro de uma maloca baniwa, você descolonizar a antropologia, a museologia e outras práticas que sejam. Mas é um desafio totalmente diferente você fazer isso dentro de um grande museu que tem uma tradição muito grande e de cooperação, inclusive, com museus internacionais, que, além das normas próprias, guardam também uma relação disfarçada, mutável, etc., mas bastante colonial com os países, né, do Novo Mundo. Em certos casos, nos veem com muita apreensão, né? Geralmente, nós chegamos com muita inovação, com muitas ideias, e eles ficam bastante incomodados com essa nossa iniciativa. Então, eu acho que seria de refletir um pouco sobre isso. Esse vai ser o meu tema básico, né? E acho que um ponto importante para pensar isso é que a linha de curadoria que foi adotada, né, dentro da etnologia, dentro da antropologia, é uma linha que aposta num museu totalmente diferente do que era, né? Não se trata mais de reconstruir um museu, né, com as bases, ou com as intenções, ou com os objetivos de um antigo museu. Se trata de produzir um renascimento, quer dizer, como um grande museu pode ser pensado no contexto do século XXI, com o capitalismo do século XXI, que não é o mesmo, com a falta de mecenas que existiram em outros momentos para financiar os grandes museus, inclusive americanos, que são todos financiados por grandes famílias, né? E com um movimento social muito ativo, que utiliza a cultura como uma peça da luta política muito forte. Então, acho que esse é um desafio fundamental para nós, né? E acho que estamos muito envolvidos em relação a isso. Acho que a possibilidade de você pensar em criar coleções com os próprios indígenas e com curadores indígenas, ela é um desafio extremamente complexo. É muito fácil você produzir uma cereja de bolo e você convidar um indígena para ser um curador de fantasia dentro de um museu. E aí você apresenta para o público, para os jornalistas, etc. Outra coisa é você mexer nas regras de colecionamento, de conservação, de pesquisa de um museu, respeitando uma nova atitude, né, respeitosa em relação aos indígenas e, sobretudo, cooperativa, envolvendo enquanto produtores intelectuais nesse processo. São desafios muito complexos que se apresentam a nós e à nossa equipe, né? Em alguns momentos, temos até uma situação paradoxal. Há pouco eu vi uma matéria muito interessante, em outros aspectos, produzida pela Folha de São Paulo, e ela usava o museu está em reconstrução desde 2018, né?
Bom, o Brasil está em reconstrução desde 2018, né? Porque nós tivemos 4 anos que não contam na história da universidade, da ciência, dos museus. Então, nós estamos partindo de um zero ou de um negativo, porque tudo foi feito no sentido de que não houvesse nada e que aquilo fosse transformado numa prova do Holocausto e da inutilidade da ciência, porque essa era a visão oficial. Então, nós estamos agora realmente produzindo coisas novas em relação a isso. E eu queria discutir com vocês, porque eu fiquei muito preocupado aí, também quando me falaram em mesa redonda, e mesa redonda normalmente é muito restritivo, né? Quer dizer, são 20 minutos, um pouquinho mais, etc. Mas o professor Enio realmente incentiva o debate, e ele tem uma outra condição de mesa. Então, eu afunilei para um tema muito específico que eu queria compartilhar com vocês. É uma discussão sobre repatriação, né? É um tema polêmico, é um tema apaixonante dentro da antropologia, dentro da arqueologia também, né? Mas é um tema relativamente pouco trabalhado no Brasil, mas com o qual nós temos sido defrontados a cada momento, né? Porque, efetivamente, estamos, nesse momento, com uma questão que me tira o sono, que me toma todos os momentos, que é a questão, vocês devem saber, pela imprensa, saiu no Jornal Nacional isso, houve uma devolução, uma proposta de devolução do manto Tupinambá para o Museu Nacional. Então, eu gostaria de retomar com vocês essa questão para que nós pudéssemos entender um pouco o que é repatriação e qual é o sentido que isso tem, não dentro de mise-en-scenes jornalísticos, mas dentro, efetivamente, de um processo de fortalecimento e de empoderamento da luta dos indígenas e da construção de uma inteligência indígena que seja capaz de modificar e atuar com museus, né? Acho que é muito importante essa questão da repatriação nesse sentido. Em geral, né, os entendimentos dados em relação à repatriação, eles são absolutamente etnocêntricos e levianos, né? E eles se pautam por uma polaridade, né? Primeiro, tem o ponto de vista, digamos, patrimonial, das instituições que retêm aqueles objetos, né? Então, elas querem assegurar o seu direito em relação àquelas peças. Frequentemente, essas instituições, porque nós já vivemos um capitalismo que não é mais o capitalismo do século XIX, né? Então, essas instituições não são, muitas vezes, puramente estatais. Quando nós vamos ao Museu do Quebranli, nós discutimos, nós acabamos sabendo que eles não são proprietários das imagens, porque as imagens foram feitas por uma empresa privada e existem, né? Então, aquilo exige uma tratativa com empresas privadas e a licença da parte de empresas privadas. É muito complexo você pensar um processo desse, né? Mas, naturalmente, os museus são muito preocupados com tudo isso, né? O que significa, eu tive em Paris, no Museu do Quai Branly, menos de um mês em seguida ao incêndio do Museu Nacional. E eu ia marcar uma conversa com uma antropóloga do museu sobre outros temas, etc. Quando eu vi, eu recebi uma mensagem do presidente do Quai Branly, né? Quer dizer, ele tinha achado que eu estava ali para fazer exatamente, iniciar o processo de repatriação. Estava ali dizendo, como nosso museu pegou fogo, eu quero retornar algumas peças. Então, ele me tratou assim, estava assustadíssimo, né, com o que eu poderia fazer, né? E, evidentemente, isso nunca me passou pela ideia, né? Mas, do outro lado, para contrabalançar essa visão patrimonial, que é muito forte e até se justifica pelas condições do capitalismo atual e pela fragilidade que os museus têm em relação às empresas, né, e ao mercado em geral. Do outro lado, é uma visão, digamos, política, né? Quer dizer, todas as peças existentes dentro do museu decorrem, dentro de uma visão muito simplista, de roubos, né, de saques coloniais, são despojos, então eles devem ser imediatamente devolvidos para as comunidades de origem, né?
é um processo, é uma visão bem simplista, é muito forte, né? Ainda hoje, eu vejo, quando encontro jornalistas, que eles perguntam isso insistentemente, e, geralmente, nós temos que dizer que esse processo não pode ser feito. Não pode, pela importância dessas peças e pela importância de que elas sejam preservadas para a história, para a memória e para as ações políticas dos povos de onde elas saíram, né? São objetos de uma história muito longa, né? E eles precisam ser preservados em condições adequadas, né? Quer dizer, uma história famosa que, uma época, nós publicamos dentro de um livro sobre museus, né? Era a história da Machadinha Craô, né? Que alguns talvez lembrem. Eu, através disso, através de um estudante da UFRN até, ele fez uma pesquisa 20 anos depois sobre a Machadinha Craô, que estava dentro da aldeia abandonada, em processo de destruição. Enfim, ela não teve nenhuma reentronização dentro da vida da comunidade, né? Ele conseguiu saber, simplesmente depois de muita pesquisa, que aquele objeto era Machadinha, que, enquanto estava em exibição, poderia gerar efeitos políticos interessantes para aquela população e, naturalmente, até para a instituição que trabalhava com o tema. Então, eu acho que, fora dessa polaridade, nós temos que pensar muitas outras coisas que podem ser ricas como dimensões de avanço para a ciência, para a ação política e para os próprios povos indígenas. Eu acho que, num primeiro ponto, imaginar que nós vivemos dentro de um mundo em que há a emergência de novas tecnologias e de novas formas de comunicação de um modo muito forte, né? Eu acho que hoje, por exemplo, ainda mais durante o período da pandemia, os museus tenderam a se tornar em operadores remotos. Eles começaram a trabalhar com exposições virtuais, os que não tinham, e começaram a pensar em como eles poderiam ser visitados por pessoas que nunca foram às capitais onde estão situados esses museus. Então, isso gerou uma outra dinâmica, né? Aí não é mais um museu, uma casa do objeto. Ele pode ser uma casa de difusão do objeto. O objeto pode estar guardado lá dentro, mas a imagem do objeto e a capacidade de ensinar sobre ele, ela pode ser difundida através da web, pode ser difundida através de escolas associadas à web. Então, você tem uma ferramenta muito importante de atuação que está sendo propiciada pelas novas tecnologias. Eu acho que, de outro lado, há todo um processo entre os museus de repensarem as coleções que eles têm, não é? Quer dizer, na Europa não é novidade, por exemplo, a ideia da curadoria compartilhada, que ela é também algo que nós precisamos ver, mas um pouco do modo crítico, porque elas são iniciativas, digamos, de descolonizar o olhar do museólogo, do antropólogo e do especialista local, né? Quer dizer, nesse sentido imperial, alemão, francês, inglês, etc., em relação aos objetos. Mas aquilo não mexe, digamos, com a vida do objeto, né? É simplesmente levar algum indígena para que ele faça uma identificação, frequentemente extremamente precária, porque não é todo indígena, isso é lamentável, mas a gente deve dizer, os indígenas não são iguais, não são peças iguais, como se fossem peças de vidro, eles são absolutamente diferentes. Alguns sabem muita coisa sobre as peças, outros não sabem nada. Então, levar um indígena não é absolutamente garantia que você vai ter, né? Então, esse processo, e, infelizmente, às vezes os botânicos, os zoólogos, se relacionam como se qualquer indígena pudesse dar essa informação. Então, as curadorias compartilhadas, a meu ver, são iniciativa louvável, mas absolutamente limitada e equivocada. Do ponto de vista da antropologia, elas são muito limitadas. E se formos pensar de um ponto de vista
mais até das populações, elas são ainda mais limitadas, porque as peças são acessíveis somente em uma ocasião muito especial para algum indígena convidado. Em outras ocasiões, outros indígenas que podem, por outras razões, estar lá, terão as maiores dificuldades de acessar esses objetos, nunca conseguirão, né, para ser um pouco simplificador, e eu acho que nada garante que os objetos estão sendo guardados da forma devida, né? Os objetos não são, e aí eu entro num outro ponto, né? Falar em objetos, quando você está trabalhando com produções das ciências humanas, é algo muito empobrecedor e limitado. Nós não estamos trabalhando com coisas que são criações de Deus, nós supomos, ou então da história da evolução, né? Nós estamos trabalhando com intervenções humanas diretas, produtos humanos, né? Então, esses artefatos eles precisam ser trabalhados refletindo sobre essa condição. Para que eles foram produzidos? Com que objetivos? Quais eram as regras de uso que eles tinham e que deveriam ser preservadas de algum modo, deveria se dialogar com elas, né? Elas não podem ser deslocadas de um modo para outro, de um lugar para outro, simplesmente. A ideia, em geral, né, como é do deslocamento das peças, da repatriação, que efetivamente seria como se nós tivéssemos digamos, uma mudança de uma família, dos objetos de uma família, de uma casa para outra casa. Encosta um caminhão de mudança e leva, e depois você rearruma lá dentro de acordo com outras regras. Isso absolutamente não funciona. Isso não significa nada em relação ao material que existe nos museus da Europa em relação aos museus brasileiros, né? Não tem sentido algum em relação a essas populações também. Dentro da Europa, se estima, são coisas muito aproximadas, né? Mas, enfim, o montante para isso, de objetos indígenas, monta a mais de 100 mil, certamente monta. Nós temos algumas identificações por alguns museus, coleções, etc., e monta a mais de 100 mil. O que nós vamos pensar em relação a isso? Se trata de organizar uma guerra de conquista, como foi feita na ocupação de um país pelo outro, né? Isso foi feito pela Alemanha em certos momentos, foi feito, né? As guerras sempre geraram produtos, botins para os museus. Não tem qualquer sentido em relação a isso. Nós precisamos pensar que os produtos, os artefatos, eles são diferentes em si, né? Indígenas, por exemplo, produzem uma série de peças que eles destinam à venda, ou objetos que são de uso cotidiano, para os quais não existe sentido nenhum você pensar numa reposição dessa peça ou no retorno dessa peça. Então, para eles, ao contrário, os objetos que são foco para o artesanato são também instrumentos muito importantes, até como fonte de renda. Então, nesse sentido, para os indígenas, até figurar que aquela peça está em um museu tal, pode agregar valor de mercado para que ela seja comercializada numa feira ou dentro de uma casa específica de artesanato. Então, é muito importante entender a complexidade, né? Do outro lado, você tem a questão de que alguns objetos também eles são produzidos dentro de um contexto em que a capacidade técnica daquela população, hoje, permitiria a reprodução disso, ou até as condições ambientais que ela vive permitiriam a reprodução disso. Frequentemente, não é isso que acontece, né? Porque os processos foram muito violentos, né? Não foram processos distribuídos ao longo do tempo, né, numa taxa de depopulação regular, né, mas eles foram resultado de ações de genocídio pesadas, né? Então, dentro desse processo, realmente nós não podemos imaginar que essas populações pudessem, digamos, manter
né, o seu conhecimento sobre essas peças, transmitir às novas gerações, quando, de fato, eles foram missionarizados, transformados em servidores de seringais, população extrativista, enfim, toda a agonia que os indígenas passaram nesse século. Então, dentro desse quadro, elas não podem, de maneira nenhuma, serem pensadas assim. Existem, no entanto, objetos muito especiais, são objetos que não existe mais o conhecimento sobre o objeto dentro da população, que é a que gerou o objeto. Quer dizer, a comunidade de origem perdeu qualquer vínculo com aquele objeto, inclusive a nível de memória, né? Então, dentro de um caso desse, aí, efetivamente, pensar em devolução do objeto, ou pelo menos em repatriação digital, seria algo extremamente importante, né? Faz parte, efetivamente, de um processo de recompor um conhecimento que foi destruído, foi abandonado e que aquela sociedade possuía, né? Então, eu acho que são essas situações que nós devemos pensar e mirar sobre elas, né? Existe ainda uma situação muito mais especial, que é os objetos que são de natureza ritual, de natureza sagrada, e foram levados para esses lugares, né? Esses objetos, até pela natureza sagrada que eles têm, eles não são apenas objetos. Não adianta tratar com produtos químicos para destruir insetos, não adianta conservar num ambiente inodoro. Eles vivem em outro espaço. É um espaço mítico, cosmológico, e esse espaço precisa ser reativado, né? Quer dizer, um primeiro momento, os indígenas não podem simplesmente receber essas peças como se elas chovessem do céu, né, e eles fossem ressignificar isso tudo. Esses objetos são vivos. E essa experiência com o manto tupinambá foi extremamente interessante em mostrar isso, né? O Museu Nacional tem uma relação com os tupinambás. Alguns perguntam por que o Museu Nacional recebeu essas peças. Foi um benefício, uma escolha, etc. Não. O Museu Nacional tem, há mais de 20 anos, relação com essa população em termos de pesquisa, uma dissertação de mestrado, uma dissertação de doutorado, uma pesquisa conjunta, ações conjuntas no plano da educação, da saúde, ações em relação à terra. Enfim, existe uma relação de parceria construída há mais de 20 anos que faz com que isso vá para uma determinada instituição. É isso que, digamos, capacita o museu a estabelecer uma relação dialógica com aquele material. Mas, enfim, a pessoa que vai ao museu para tomar posse do objeto, do manto tupinambá, é um estudante, hoje, do programa de pós-graduação de antropologia do museu, né? E ela vai, chegando lá, estabelecer uma relação totalmente diferente do que qualquer estudante de antropologia poderia fazer com o objeto. Ela entra numa relação direta, passando pelo mundo dos encantados, de reconstrução de significados sobre aquilo. Sonhos, visões de toda a natureza, diálogos entre xamãs, são coisas essenciais para essa reconstrução. O objeto não volta por acaso. Ele diz que quer voltar. Entenderam isso? Ele diz que quer voltar. Em alguns momentos, ele diz até que não quer voltar. Então, o objeto é vivo, né? E o objeto tem queixas também de que ele foi guardado de uma forma absolutamente inadequada. O que era para ser colocado na vertical foi, por razões lógicas de economia de espaço, colocado na horizontal, foi colocado junto de outras peças. Então, eu acho que essa libertação do objeto ela precisa ser promovida juntamente com os atores sociais das próprias comunidades, com os pesquisadores indígenas e com os portadores da cultura desses povos. Então, é um exercício muito complexo, né? Isso não permite só que a gente pense em algo como a transferência de um objeto, mas implica um processo de construção muito longo, né? Acho que também, dentro desse processo, eu sempre alerto muito aos indígenas que uma coisa é, enquanto curador das coleções, for o professor João Pacheco,
né? Mas o professor está se aposentando e, provavelmente, a instituição muda. Então, precisam haver regras de uso daquelas peças que contemplem o saber indígena, orientando as condições de manutenção, as condições de guarda, de limpeza, de exibição do objeto pública, porque os objetos são sagrados e não podem ser exibidos para qualquer pessoa. Existem regras rituais muito específicas em relação a isso. Então, tudo isso precisa ser conhecido e os museus precisam fabricar, dentro da sua competência, além de especialistas em ecologia, em museologia, em antropologia, eles precisam também ter o olhar dos indígenas em relação àquelas comunidades. A mesma coisa eu digo em relação ao material de origem afro-brasileira ou quilombola. Nós estamos trabalhando agora com comunidades quilombolas também. As demandas são absolutamente similares. Os museus têm que incorporar dentro da sua estrutura um saber e lugares definidos para que possam existir essas novas experiências. Eu acho que, às vezes, muito disso é dito, é muito simplificado dentro de uma visão do decolonial, né, que hoje é uma corrente muito importante dentro das ciências humanas, etc., e atinge muito grandes públicos. Mas eu acho que é importante pensar que é a retomada de um movimento dialógico executado pela própria antropologia. A antropologia é uma ciência que, se ela foi, indiscutivelmente, ela caminhou seguindo o imperialismo, mas, do outro lado, ela teve marcas muito importantes de ruptura com o imperialismo, e isso é importante nós aprofundarmos, e a história positivista da ciência nunca aprofundou. Se vocês forem ver os grandes nomes referenciados, vocês vão encontrar, ao lado das ações políticas que eles fizeram, uma outra imagem dessas pessoas. Não são, efetivamente, funcionários coloniais. São pessoas que foram exatamente recuperar um outro lado, porque tinham uma estratégia política bastante diversa. Então, eu acho que era importante pensarmos aí a antropologia dentro de uma visão histórica, dentro de uma visão participativa, comprometida com essas populações, o que não é o caso de todas as vertentes da antropologia, nem de todos os museus que se reivindicam como antropológicos, mas talvez de alguns, né? Então, eu acho que essa experiência é muito importante de ser realizada. Nós precisamos trabalhar por baixo de nomes, recuperar conteúdos concretos, formas de construção de conhecimento, porque é por aí que a gente pode recuperar, digamos, a agência, o protagonismo desses objetos. E a gente pode fazer com que esse momento, que é um momento novo e é um momento mais produtivo dentro da história da ciência no Brasil, mais especialmente, de que ele possa ter resultados, não só notícias interessantes dentro do jornal, mas realmente que ele possa mudar as instituições de cultura, os museus, as universidades, né? Eu acho que nós temos tido, no caso dos indígenas, uma presença muito importante, muito significativa, não só dentro dos cursos de graduação nas universidades, mas nas próprias pós-graduações. E os indígenas estão num processo de se reconstruírem enquanto pesquisadores também. Não existe, ao falar de antropólogos, não são apenas antropólogos brancos, não, já existe uma outra categoria. Os antropólogos brancos já ganharam uma etnicidade também. Antes eles eram simplesmente antropólogos. Agora existem antropólogos indígenas, né? E esses antropólogos têm outras áreas de competência, outras formas de intervenção. Então, eu acho que é um processo desse tipo que nós precisamos tentar gerar dentro dos museus também, para que eles sejam realmente museus vivos e comprometidos com a luta dessas populações, porque eu acho que um grande risco com as populações indígenas é, efetivamente, acho que o quadro que nós tivemos aí, também passado pelo Filipe, né, de toda a população amazônica, quanto ela se torna urbana, né, só mostra a necessidade de repensar nisso. Nós não podemos continuar a pensar nas populações indígenas como se elas fossem expressão pura de uma essência
que algum antropólogo ou algum viajante capturou no século XIX. Né? Essas populações estão em mudança profunda, têm projetos de desenvolvimento, têm projetos políticos, têm projetos para o Brasil. Então, os museus não podem ser apenas a recuperação de uma coisa. Esse protagonismo intelectual e político tem que estar dentro da construção de cada museu. Né? Eu acho que esse é o grande desafio, porque nós entendemos que os museus têm ainda, né, uma carga um pouco pesada. Eu acho que até o próprio caráter deles serem museus pluridisciplinares, em alguns casos, torna situações mais complexas. Eu acho que uma coisa bem diferente é você pensar a preservação do meteorito do Bendegó, por exemplo, e outra, você pensar o manto Tupinambá. Absolutamente diferente. São objetos de outra natureza e que podem estar integrados dentro do mesmo museu, mas as regras aplicadas a um não devem ser aplicadas aos outros. E precisamos mudar, em termos administrativos e até jurídicos, essa forma de pensar. É isso que eu acho que seria, digamos, o reconhecimento dessa mudança e que os indígenas e as populações de origem, afro-brasileiras, etc., venham ser protagonistas dos museus. Obrigado.